Ray, o que está acontecendo na Europa é meio incrível de assistir. Sabe, o documento, a NSS, a Estratégia de Segurança Nacional de Trump, dá para perceber uma certa sensação de desespero ou pânico na Europa. E aqui está o que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse. O próximo alvo da Rússia. E já estamos em perigo. Quando me tornei secretário-geral da OTAN no ano passado, avisei que o que está acontecendo na Ucrânia poderia acontecer também com países aliados. Temo que muitos estejam silenciosamente complacentes, que muitos não sintam a urgência e que muitos acreditem que o tempo está a nosso favor. Não está. O momento de agir é agora. O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a escala de guerra que vós e bisavós suportaram. Imagine, um conflito ao cavalo de cada luta. Ray, o tempo não está a nosso favor e o momento de agir é agora. O que isso significa? Significa conversa fiada, psicológica e política. Rutte está falando dentro da tradição de um paradigma mudado. É tudo emoção, é drama. Não há cálculos racionais aqui. Quero dizer, não há reconhecimento de que a Ucrânia perdeu a guerra, por exemplo. Um pequeno detalhe. Isso mostra que a OTAN realmente entrou em colapso e se tornou praticamente irrelevante. E o verdadeiro ponto, sabe, é uma espécie de reforço da noção que muitas pessoas, inclusive eu, tiveram depois da última cúpula da OTAN, quando Rutte disse: o papai chegou, agora estamos bem, sabe? Bem, eu disse na época que o papai é um mulherengo, um caloteiro, certo? E para quem está nos ouvindo e talvez não saiba o que é um caloteiro, é um cara que não paga pensão alimentícia, ok? Então, sabe, acho que foi uma boa analogia. Enfim, esse é o mesmo Rutte que presidiu o que eu acho, e podem anotar, foi a última cúpula da OTAN, certo? Há alguns meses. E o que também foi marcante nisso? Bem, a cúpula anterior da OTAN afirmou que a Ucrânia tinha um caminho irreversível rumo à adesão à OTAN. O que esta disse? Nada. Foi 1/10 do tamanho da anterior. Não disse absolutamente nada. E então, é claro, se eu precisar acrescentar algo a isso, acrescentarei. A última reunião ministerial da OTAN, na semana passada, foi a primeira vez que me lembro, e venho acompanhando isso há décadas. O secretário de Estado dos Estados Unidos decidiu que não compareceria junto com todos os outros ministros das relações exteriores da OTAN. Pois é. Qual foi a desculpa dele? Precisava ir à apresentação de Natal da neta? Ou foi não, nenhuma desculpa. O pessoal dele disse, ele vai a muitas reuniões, não pode ir a todas essas reuniões, pelo amor de Deus. Então foi uma desfeita deliberada. Agora, qual é o resultado de tudo isso? Bem, do jeito que ele está falando aqui, sabe, eu era bem pequeno quando Adolf Hitler fazia seus discursos. Agora o Graham era bem mais velho do que eu, e minha mãe e meu pai não me deixavam ouvi-los porque eu tinha entre 1 e 5 anos. Ok, mas eu já ouvi muitos deles desde então. E eu ouvi George W. Bush em seus discursos, aquela pintura do escuro, do mal e da luz, sabe? E eu ouço Rutte, e vejo vestígios desse tipo de abordagem, que apela à emoção, não à realidade. E, se não fosse pelo fato que isso levou à Segunda Guerra Mundial da última vez, eu daria risada. Mas, meu Deus, é preciso levar isso a sério, porque não existe mídia livre na Europa. E a maioria dos europeus, assim como eu diria a maioria dos americanos, não sabe como a Ucrânia começou, como a guerra começou. Vou dizer só mais uma coisa. Meu bom amigo Scott Ritter fez um comentário há 3 anos. Ele disse algo como, sabe, os russos vão vencer, e isso provavelmente é uma coisa boa. Uau! Ele recebeu muitas críticas por isso. Por que ele disse isso? Porque ele sabia muito bem que isso foi provocado pela OTAN. E o Scott vem do mesmo paradigma que eu. Sabe, quando você vê alguém provocar uma briga, você não quer que essa pessoa vença. E foram a OTAN, o Biden e todos esses caras que provocaram essa briga.
Não foi sem provocação, não foi em larga escala. Há dúvidas sobre se foi ilegal, todos esses eufemismos. Ok, então, em defesa do meu amigo Scott, ele está do lado do mais fraco. Ele apoia quem foi provocado. E sabe, isso faz certo sentido. E à medida que as coisas se desenrolam, acho que veremos que as pessoas que perceberam que isso foi provocado e que precisava ser tratado pelos russos, que eles não tinham outra opção viável, como venho dizendo há anos, acabarão sendo comprovadas certas. E os Houthis deste mundo, espero, irão para o lixo da história em vez de iniciar a Terceira Guerra Mundial. Graham, go ahead. Graham, vá em frente. Não tenho certeza. Quero dizer, este é um desenvolvimento fascinante e é um documento fascinante. Ele levanta muitas questões que o Ray já mencionou. Francamente, não tenho certeza de que este documento ou os conceitos nele vão sobreviver ou durar muito tempo. Podem até durar, mas me parece muito difícil pegar a maior superpotência do mundo e virá-la como um superpetroleiro da noite para o dia, com uma mudança de ideologia, dizendo ao Congresso para repensar tudo que já pensou. Quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, para onde vamos, dizendo isso ao complexo militar industrial, dizendo isso aos europeus. Parece-me algo vasto demais, difícil demais e não suficientemente bem pensado para sobreviver por muito tempo em sua forma atual. Não quero dizer que não haja méritos em voltar-se para a América Latina, mas sabe, há muitas outras partes muito importantes do mundo. Se ele tivesse dito, vamos nos voltar para a Ásia, não de forma confrontacional, mas de forma associativa, eu teria pensado, sim, isso faz muito sentido. Mas voltar-se para a Europa, para a América Latina, e o primeiro ato ser declarar guerra, e talvez tentar tomar os ativos da Venezuela. Não me parece que isso tenha qualquer coerência para o futuro. Posso estar errado, é apenas a minha opinião. Acho que é demais esperar qualquer coerência do Trump. Somos contra a mudança de regime, exceto na Venezuela, exceto em mais alguns lugares. Então sim, quero dizer, as pessoas falam sobre caos. Bem, é caótico, mas é preciso lidar com isso. Certo, acho que você tocou em algo importante aí, Graham. O sigilo, o fato de que nenhum repórter, nenhum jornalista, ninguém teve a chance de dar continuidade àquela matéria da Político de 5 de setembro, que foi uma bomba. Ela previu o que viria à tona na semana passada. Então por que esse sigilo? Acho que o Rubio, que teria sido rápido em avisar seu aliado europeu, meu Deus, esse cara está enlouquecendo, esse Trump, faça alguma coisa, foi mandado calar a boca, não é? Nós vamos fazer isso. E então provavelmente o pessoal do Rubio não estava envolvido nisso, devem ter sido os redatores de discursos dele. Há alguns bons, um trabalha para o vice-presidente, e era bem escrito, como eu disse antes. Pelo menos sabe, é inconsistente, mas foi lido muito melhor do que qualquer coisa que o Trump conseguiria dizer. Então, sabe, vamos ter que ver. E você tem razão em ser muito cético quanto à possibilidade de virar esse porta-aviões em tão pouco tempo. Mas acho que isso explica o sigilo com que isso foi preparado e o fato de que até os jornalistas favorecidos foram deixados de fora. Rubio, Kellogg e os outros não puderam vazar essas coisas, porque ou não sabiam delas ou foram instruídos a não fazê-lo. Esse é o meu palpite. Graham, pelo que entendo dos documentos de estratégia de segurança nacional, eles representam as políticas das administrações. E se compararmos o da era Trump com o da era Biden, me parece que o documento sob a administração Biden estava muito mais alinhado ao establishment do que o de Trump. Isso é interessante. Então, aqui vai a pergunta. Quanto tempo leva para eles removerem isso da política externa dos Estados Unidos? É por isso que realmente acho que, depois de Stetson de Bene, se tivesse democrata no poder em Washington, veremos a mesma coisa com a administração Biden.
Sim, acho que essa é uma possibilidade bem distinta. Sabe, quero dizer, é uma frase muito comum que eu já usei, e provavelmente vocês dois e outras pessoas também, de que nunca se sabe o que o Trump está pensando e que ele provavelmente representa as opiniões da última pessoa com quem conversou. Então, mais uma vez, estou surpreso. Eu não teria previsto que o Trump pudesse aparecer, assinar e conviver com um documento que desafia tanto tudo o que ele já disse. E eu não ficaria surpreso se ele o repudiasse amanhã, exceto pelo fato de que é muito difícil fazer isso. Mas nada parece fazer muito sentido para mim. E o Pentágono não disse uma palavra sobre nada disso. Implicações enormes. Como eu disse, o documento mais importante desde o colapso da União Soviética em termos de estratégias nacionais. Enfim, ainda estou profundamente perplexo e incerto sobre o que tudo isso significa no fim das contas. Sim, Eles não conseguem usar um AutoPen para fazer essa assinatura. Essa é a peça que está por trás da estratégia. Sim, vai ser difícil para ele mudar de posição sobre isso tão cedo. Mas eu acho que depois que Kellogg, Rubio e os outros disseram a ele que a Ucrânia iria vencer, que a economia russa iria desmoronar, que os russos estavam perdendo dezenas de milhares de pessoas toda semana, finalmente alguém disse talvez tenha sido a Tulsi Gabbard. Onde ela esteve? Bem, ela estava sumida, mas talvez tenha dito: olha, senhor presidente, seu antecessor foi informado de que os russos já tinham perdido em dezembro de 2022 e depois novamente em julho de 2023. Agora os russos venceram. Agarre isso, senhor presidente. Seu antecessor foi informado de que a China não será um fator importante durante o meu mandato. E em todos esses jogos de guerra que fizemos contra a China, eles nos derrotaram em 3 dias e nossa marinha deixou de existir. Então talvez devêssemos ser um pouco mais cautelosos aqui. Também tivemos problemas internos. Então vamos mostrar força e bater no peito onde pudermos, onde ninguém sério vai. Bem, você diz que não há ameaça nacional. Ah, isso não importa. A gente apenas finge que há, com drogas e outras coisas. E tenha em mente, senhor presidente, que não sabemos o que vai acontecer em novembro. Quero dizer, já há todo tipo de manifestantes influenciados pela esquerda por aí. Eles não gostam de muitas das nossas políticas e realmente não gostam de algumas das nossas políticas em relação a Israel. Então, sabe, seria bom não ter tantas tropas na Europa ou na Ásia. Talvez devêssemos trazer algumas para mais perto de casa, por precaução, caso sejam necessárias para reprimir uma insurreição em nosso próprio país. Foi assim que aquela primeira orientação vazada foi redigida. Eu diria que provavelmente ainda está lá, apenas em um adendo secreto. Bem, é um bom argumento, Ray. Isso é interessante.